Nossa saudação carinhosa novamente aos senhores e senhoras que deixaram o seu lar gostoso e vieram aqui enriquecer o nosso ambiente, trazer a sua vibração amorosa e também receber aqui dos nossos amigos espirituais abundantes forças e energias, tudo aquilo que a gente precisa, muitas vezes, para nos posicionarmos melhor na vida, reagirmos melhor a todas as coisas que nos acontecem. Como sempre fazemos, companheiro, no início de uma reunião, nós fazemos assim uma homenagem a companheiros nossos espíritas antigos que serviram assim, cujo trabalho serviu para desbravar, assim, vamos dizer, o caminho da doutrina espírita, que não foi muito fácil no começo. No começo mesmo do espiritismo, cada pessoa tinha que se registrar na polícia, achavam que era louco e tudo mais. Depois disso, graças a Deus, foi passando, mas teve pessoas então que, como esse que vamos falar, o Benedito Godoy Pava, foi um senhor que teve assim, uma atuação extraordinária na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele nasceu em 1885 e desencarnou em 1962. Conhecia profundamente não só as escrituras mesmo da Bíblia, como os evangelhos de Jesus, e foi o que nortearam assim a sua vida inteira aqui na vida na Terra. Ele se converteu ao espiritismo com uma idade relativamente nova, e depois que ele então entendeu a doutrina, ele se tornou assim um trabalhador incansável. Foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, trabalhou lá abrindo os cursos que a Federação tem tantos lá, aqueles cursos de aprendiz do Evangelho, da Escola de Médiuns e muitos outros cursos que a Federação até hoje ministra. Foi parte lá do Conselho Deliberativo, da diretoria da Federação, e em 1947 ajudou também a fundar a USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que congrega assim todos os centros espíritas, todas as casas espíritas, para lhes dar assim uma diretriz segura, orientação e tudo mais. Então, ele foi também um vibrante orador por mais de 25 anos, fazendo assim muitas e muitas conferências, que ele era chamado por todo o Brasil, e e toda a sua palavra foi sempre iluminada pelo Evangelho, pela doutrina espírita, fazendo assim então uma estrada belíssima a sua atuação aqui no estado de São Paulo, principalmente em São Paulo. Companheiros, nós estamos estudando o primeiro capítulo deste livro, que é o Livro dos Espíritos. Este é o livro que a gente pode dizer que é como se fosse a constituição do Espiritismo, porque aqui estão quase todas as leis naturais com que se funda tudo que Kardec aqui escreveu. Allan Kardec, ele começou a compor o Livro dos Espíritos depois de muitas experiências que ele teve com médiuns e mediunidades. E nesse primeiro capítulo do livro, ele dá assim uma visão daquilo que será abordado no livro e também uma visão daquelas crenças, daquelas coisas todas que existiam à sua época. À sua época existiam duas religiões dominantes, era o catolicismo e o protestantismo, através das suas diversas subseitas. E ele então, trazendo para nós os ensinamentos da doutrina espírita, companheiros, ele nos dá assim uma visão das coisas. Por exemplo, nós hoje vamos ver a parte final desse capítulo, que fala assim, mais sobre as manifestações. Mas para podermos entender um pouco todo esse finalmente, vamos dizer que ele então adentrou profundamente os ensinamentos espirituais. Ele que começou vendo simples manifestações assim, que a gente chama de efeitos físicos, que compreendiam, por exemplo, jogos que existiam na sociedade francesa, naquelas casas, nos palácios e tudo mais, onde pessoas se divertiam com coisas que não sabiam explicar.
Então faziam perguntas, por exemplo, para uma mesinha, veja só, uma mesinha, por exemplo, que tivesse assim presa no seu fundo um lápis, então essa mesinha ficava suspensa no ar e respondia mesmo uma pergunta. Ou então, quando em outros locais era uma técnica jamais ainda, ou seja, menos avançada, quando mostrava-se o alfabeto. Então, quando você fazia uma pergunta, os espíritos davam, às vezes, uma pancada, um sinal, um sonoro. Era a letra A, 2 pancadas, a letra B, e assim por diante. E assim, depois de uma pancadaria danada, se formava uma palavra, se formava uma frase, e se respondiam, assim, perguntas com grande precisão. Então, Allan Kardec, quando começou a examinar todos esses fenômenos, que para toda a sociedade era uma diversão, ele começou a ver uma coisa profundamente sublime naquilo ali. Começou a ver algo muito importante por trás daqueles fenômenos e se dedicou a estudá-los com mais profundidade. E alguns anos depois desses estudos dele, e logo depois também desses fenômenos assim de pancada, de mesas girando, cadeiras também no ar, eram fenômenos que existiam para atrair também as pessoas, porque depois é que viria o recado espiritual, como a gente costuma dizer. Então, quando ele começou a ter os seus estudos mais sérios, ele então começou a pensar em como escrever algo sobre aquilo, para colocar realmente num livro. E teve a ideia, então, de fazer um livro, não dele, não de autoria dele, mas um livro que seria dos Espíritos. Tanto que o nome do livro é o Livro dos Espíritos, porque foram eles que escreveram, ou melhor, eles ditaram, porque eles não davam para escrever assim, porque são realmente pessoas, almas que já partiram desse mundo. Então, os espíritos escreveram esse livro através de muitos médiuns que surgiram, então, na ocasião, e faziam dessas sessões mediúnicas, companheiro, assim, o Kardec fazia como algo de verdadeira ciência. Ele até criou uma expressão que a universalidade dos ensinos dos espíritos, porque ele tinha a seguinte teoria: se ele fizesse uma pergunta qualquer para um espírito através de um médium, ele ia obter uma resposta que poderia ter uma certa lógica, mas ele não se satisfazia com isso. Então ele passou a fazer a mesma pergunta para 10, 15, 20 médiuns, 20 espíritos em lugares diferentes, não somente em Paris. Às vezes ele mandava por carta para aqueles lugares a pergunta para aquele médium e os espíritos lá respondiam. E aquelas perguntas que tinham assim, realmente estava afunilada a resposta, quer dizer, todas as respostas se diziam com palavras diferentes aquilo que era realmente o que parecia ser a Kardec. Então ele adotava essa resposta como certa. Por isso que ele chama de universalização dos ensinos dos espíritos. Porque se são os espíritos que estão ditando, eu não vou acreditar, dizia ele, num só espírito, ou em 2 espíritos, ou em 5 espíritos. Ele tem que acreditar quando a resposta de todos, 10, 20, ou mais até, fossem unânimes em responder aquela questão. Então, veja só a seriedade com que ele formulou 1019 perguntas e mais algumas centenas de subperguntas, todas e que estão encaixadas nesse livro. E ele fez o quê, Kardec, então? Ele codificou tudo isso. Ele tinha uma inteligência exemplar para perguntar, para fazer, porque, afinal de contas, ele era um mestre, ele era o professor desde a mais tenra idade, desde jovem, e ele tinha também editados na França mais de 20 livros didáticos sobre ciência, sobre francês, sobre linguagem, né, sobre literatura, sobre magnetismo, sobre diversas matérias, até biologia, que naquela época se ensinava para as crianças nas escolas. Então, ele era não só professor, como escreveu também mais de 20 livros didáticos, que muitos deles ainda se usam com pequena modificação na França de hoje. Então, quando ele começou a elaborar essas perguntas, formou, então, o Livro dos Espíritos, porque ele separou depois por assunto, por subassunto, ele fez, então, uma codificação,
que é como uma lei. Uma lei, quando alguém vai formar uma lei, como, sei lá, o Código Civil, o Código de Processo Civil, uma lei, a Constituição, muita gente dá ideia, tal, vamos uma lei assim, um artigo assim, um artigo assado, algo assim. Então, tudo isso depois tem que ter uma coordenação, tem que colocar tudo isso por assunto. Então, ele fez, o trabalho de Kardec foi formular as perguntas e pegar as respostas que ele julgou, então, que eram coerentes, que por tabela, então, seriam certas, e codificou no Livro dos Espíritos. Então, ele foi um codificador. Ele não é nenhum fundador, não é criador da doutrina espírita. Ele foi apenas o codificador. Ele faz questão, muitas vezes, de dizer isso aí. E codificou a doutrina, então, para nos dar uma leitura sequente e tudo mais. Então, ele imaginou que, para que se entendesse tudo aquilo que viria depois, logo depois de alguém começar a ler um livro, então ele falou, deixa eu colocar aí o quê? Aquilo que seria assim, uma introdução a esse livro, para que as pessoas pudessem realmente entender aquilo que ia tratar o livro. E isso foi de grande valia, porque quantas pessoas, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, que ganhou um livro, esse livro de presente, antes, lógico, de ser espírita, né? Então ele ganhou, e só essa introdução aqui foi para ele brilhante. E ele, em 2 dias, ele leu o livro inteiro e foi um dos grandes conversos ao espiritismo, como a gente tem notícia até hoje, foi um grande vulto do espiritismo, ainda é na espiritualidade, na doutrina espírita. Então, companheiros, toda essa técnica, essa tática de Kardec, e com esses cuidados todos, que estão expostos aí agora nesse capítulo, né, de introdução ao estudo da doutrina, até aqui ele já abordou diversos aspectos. Essa parte final que estamos vendo, ele falou mais sobre as manifestações, ou seja, a doutrina espírita, regularmente instituída, ou num centro de estudos, ela é também um centro mediúnico, que passou a se chamar como Centro Espírita, ou Sociedade Espírita, ou o nome que quiserem dar. Casa Espírita, aqui é Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e em muitos lugares tem o nome que quiser. Mas quase sempre tem a palavra espírita, porque realmente é a denominação da doutrina. E, como ele disse nessa introdução, para todas as coisas novas, tem que ter palavras novas. Então, ele criou uma porção de palavras como espírita, que não existia, espiritismo também não, médium, mediunidade e diversas outras palavras que depois são usadas nos 5 livros oficiais que ele escreveu. E sobre, então, as manifestações, que ele enfocou nessa parte final, e depois desse livro, o Livro dos Espíritos, ele escreveu um outro livro chamado O Livro dos Médiuns, que vem ratificar todos os ensinamentos que ele deu aqui na introdução ao Livro dos Espíritos sobre as manifestações. Então ele vai falando, companheiros, sobre as manifestações que naquela época, imagina numa sociedade que era somente católica ou protestante, de repente alguém coloca lá numa livraria um livro chamado O Livro dos Espíritos. E quando vai ler, vai ver que realmente é um livro escrito por espíritos, ou seja, ele já explica logo no início que, olha, essas perguntas foram feitas por mim, mas respondidas pelos espíritos. Então isso causou um furor, causou um escândalo, causou muitas dificuldades, muitos transtornos por Kardec, porque imagina, trazer algo novo numa sociedade que estava assim, arcaicamente acostumada há quase 1800 anos, né, numa doutrina que era a básica de toda a religião mundial, porque a católica ainda era a maior religião que tinha, e ele veio trazendo, então, ideias novas, e foi imensamente contestado pelos próprios bispos, pelos cardeais, pelos padres, tudo, perguntavam para ele assim, por que mais uma religião? Já temos a nossa, que já supre tudo, que já responde tudo, que já está aqui milenarmente assentada em todo o planeta. Então, ele disse, não, aqui nós temos que estudar novas coisas, porque as religiões tradicionais trouxeram apenas algumas interpretações sobre o Evangelho de Jesus. E ele fez questão de afirmar desde o início, companheiros, que a doutrina espírita é uma doutrina totalmente baseada no Evangelho de Jesus. E disse mais ainda, que se não existisse o Evangelho,
de Jesus, não haveria doutrina espírita. Então, todos os seus ensinamentos são baseados na doutrina, no Evangelho de Jesus, pois que vem trazer a moral para nós, vem trazer aquilo que Jesus anunciou e prometeu na sua pregação. Disse ele: eu vos enviarei no futuro o Consolador, que é o Espírito da verdade, que vem trazer para vocês todas as informações, aclarar todas as coisas que tem. Então, é o Consolador prometido, o Espiritismo, que veio realmente abrir as portas, vamos dizer assim, do mundo espiritual, ou dos mortos, como a gente falava, que se falava na época. E isso que causou, assim, muito furor, muita perseguição, né, para Kardec e tudo mais. Mas ele venceu galhardamente todas as suas atividades, né, as perseguições. E ele tinha também muitos bons companheiros, muitos bons assessores, excelentes médiuns que trabalhavam com ele, e ele então conseguiu formar toda essa doutrina espírita maravilhosa que hoje serve para nós. E nessa parte, então, como eu vinha dizendo na introdução, ele fala sobre as manifestações, dizendo, por exemplo, manifestações sempre houve. Pega o Antigo Testamento para ver que desde o tempo anterior a Moisés já existia, na própria Bíblia traz essas notícias. Em certo tempo, houve um tempo então em que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Isso devido ao abuso que as pessoas faziam. Porque como viram que havia alguém do outro lado que sabia das coisas, porque sabe, um espírito que está aéreo por aí, ele vai realmente saber de muitas coisas. E ele pode informar aquelas pessoas através de um médium, que naquele tempo se chamava pitonisa, ou outro nome, podia informar as pessoas. Então a pessoa ia consultar uma pessoa dessa para saber sobre as suas coisas, sobre a sua vida, a sua herança, com quem que ele vai casar. Isso é coisa tão antiga, que já tem milhares e milhares de anos. Então Moisés houve por bem proibir a comunicação. E essa proibição de comunicação permanece ainda até hoje nas igrejas, achando que realmente nós estamos errados, nós estamos invocando o demônio e tudo mais, porque não podemos fazer isso. Mas isso é uma lei civil de Moisés. Mas Kardec, então, abriu esse mundo espiritual para nós e veio nos explicar sobre toda a manifestação, como é que acontece. Nunca se deve esperar ou aprender, ou achar que todos os espíritos são bons. As pessoas, quando morreram, ou vão para o céu ou vão para o inferno. Se estão no inferno, estão presas lá. Se estão no purgatório deles, também estão presas. Então, as pessoas, eventualmente, os espíritos que estivessem aí no céu, que seriam livres, então, isentos de qualquer outra culpa, eles seriam, assim, aqueles que poderiam falar. Mas, na realidade, não é isso. Eles trariam coisas boas, então, mas na realidade não é isso. A gente sabe, e a doutrina espírita veio explicar isso e por comprovar que todos nós, quando desencarnamos, nós ficamos por aí. A gente desencarna e fica muitas vezes perambulando ali ao lado da família, pelas ruas, se não tem para onde ir, ou se abrigam em igrejas, se abrigam nas casas das pessoas que as atraem, mas que desde muito tempo existe na espiritualidade, muito antes até do cristianismo, as chamadas cidades espirituais, as colônias espirituais, para onde os espíritos são levados e são tratados após o seu desencarne. Aqueles que permitem, que dão acesso, que não ficam com medo. Então, muitos espíritos daquelas pessoas de 30, 40, 50, 100 mil anos aí, pessoas desencarnando, onde que estariam esses espíritos? No plano espiritual. Mas muitos vêm reencarnando e tudo mais. E Kardec trouxe, então, a segunda grande lei, que seria, a primeira seria a comunicação e a existência dos espíritos, e a segunda a reencarnação, mecanismo pela qual a gente vai e volta muitas e muitas vezes. Então, não existiram até hoje somente criou o espírito morreu, não. Muitos espíritos voltam, outros são criados por Deus e entrar nesse circuito e vamos assim nos aperfeiçoando mais e mais. E veio então a Kardec nos explicar que para nós conversarmos e recebermos uma mensagem dos espíritos, companheiros, nós temos que ser muito ciosos, temos que ser mesmo espertos às vezes, porque há espíritos que, assim como aqui,
Tem gente que se especializa em nos enganar pessoas idosas ou crianças para vender aquilo que não vai funcionar, ou para, olha, senhora, faz aqui, vem aqui que eu te consigo uma aposentadoria, a pessoa vai lá e paga, como recentemente, semana passada, apareceram uns casos, enrolam as pessoas para que, só no intuito de tirar o seu dinheiro. Então, os espíritos também fazem isso. Não é porque eles passam para lá que eles melhoram. Não, são santos. Por isso que já João Evangelista disse lá no Evangelho, né, que disse o seguinte, que amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, se alguém disser, olha, eu sou um espírito iluminado, só que Deus me mandou fazer isso aqui, você tem que analisar aquilo que ele fala, e aquilo que ele faz, e aquilo que ele manda fazer, porque existe, companheiro, tantos irmãos nossos na espiritualidade, que são assim, tão ruins ou piores quanto nós aqui, quanto os que estão vivendo aqui. Porque, como eu disse, nós levamos para o outro lado aquilo que nós somos. Aqui só deixamos esse corpo de carne, nosso corpo espiritual assume a identidade do outro lado e nós vamos nos relacionar com esses espíritos que estão aí e que muitos depois nos asseclam, nos sequestram para sermos também como eles, vagabundos e tudo mais. Mas, companheiros, o que Kardec, então, nos veio ensinar em todas essas suas lições, é que a gente às vezes faz assim, evocações de espíritos, nas reuniões espíritas se faz, e naquele tempo se fazia muito também. Então, tinha pessoas, por exemplo, não, eu queria conversar com Sócrates. Veja só, hein, que honra. E então aí, às vezes, vinha um espírito dizendo que era Sócrates, e respondia as questões. Mas o que ele respondia era algo tão miserável, tão sem sentido, que jamais poderia ser Sócrates. Então, ele no livro dos médiuns, tem lá, é um livro de ensinamentos para médiuns, onde a gente pode, assim, detectar aquele espírito que está nos enganando, analisando profundamente, e eles, muitas vezes, fascinam o médium de forma tal que eles passam a atuar somente através de um médium, e um médium, ele serve, então, de porta-voz daquele espírito, e falam as coisas mais esdrúxulas, mais absurdas, e como sendo uma verdade incontestável. E aqui vale a pena também falar algo que a gente sabe que tem não sei quantos médiuns aqui na Terra, no Brasil principalmente, e que todo dia estão recebendo aí livros psicografados e tudo mais. Mas há muitos livros que são psicografados, mas que não têm assim, muito valor moral. Nós aqui na nossa casa, todos os livros que são vendidos na nossa livraria, nós analisamos um por um. E tem livros que eu, pessoalmente, já recusei muitos quando leio para ver se eu aprovaria para a venda, né? Porque traz certas enganações. O livro fica colocando coisas na cabeça da pessoa que pode levar até uma perversão. Então, é preciso ter muito cuidado com os livros que tem. Os livros que nós realmente vendemos aqui na nossa casa, pode estar certo que esses livros foram assim, olhados, examinados, e os que foram encontrados assim, de uma forma boa, eles são vendidos. Então, esses espíritos, companheiro, que têm a forma, não estão sendo vistos aqui, aparecem como um grande personagem aqui da Terra. Olha, eu fui Napoleão, eu fui não sei quem, eu fui santo não sei o quê, fui Santo Agostinho. Olha, não acreditemos em todos eles, porque realmente não existe. É o que Kardec veio ensinar. E veio ensinar com exemplos, porque no livro dos médiuns, por exemplo, tem diversos tipos de comunicação em que são assim, comunicações falsas. Então ele põe lá, olha, veja só esta mensagem, analisa esta mensagem que o Espírito deu como sendo um alto dignitário humano, como sendo uma alta pessoa na sociedade humana. E, no entanto, você vai analisar aquelas coisas que ele escreve lá, ele está induzindo ao erro, está induzindo a enganos, está induzindo a muitas coisas que levam a pessoa, muitas vezes, a praticar o mal. Em compensação, existem outras que dizem, olha, esta comunicação foi dada por, sei lá, um santo qualquer aí, que não me veio o nome, mas leia aquela mensagem para ver que beleza. Essas mensagens que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, tem sempre assim um texto do Evangelho, a interpretação de Kardec, e depois aquilo que a gente chama assim, instruções dos Espíritos, onde ali traz mensagens assim de espíritos ilustres,
como Erasto, como Sócrates, como Fenelon, como muitas outras pessoas que foram importantes aí no cristianismo, mas pegue uma mensagem daquela e leia para ver, companheiro. Que beleza, que maravilha, que conselhos que nos dão, que sentimento que evola dali quando a gente lê. Então a gente sabe, aprende a discernir aquilo que realmente é verdade, aquilo que não é verdade, daquilo que vem do plano espiritual. Porque o fato deles estarem lá no plano espiritual, como eu já disse, não é atestado de que são espíritos, não é morreu, virou santo, de forma nenhuma. Isso não existe em nenhum lugar, porque em todo lugar existem assim os enganadores. E no mundo espiritual, por que não haveria? Se são as almas daqueles que aqui viveram. Então eles usam lá um palavrório, muitas vezes imponente, escreve uma mensagem assim com termos técnicos, coisa muito retumbante assim, para chamar a atenção. E muitas vezes a gente vai atrás disso. Eu me lembro que no meu tempo de faculdade a gente tinha, em administração, 3 colunas de palavras, né? Uma coluna, 2, 3. Então você podia cruzar a primeira, uma palavra daqui com a segunda coluna, com a terceira, dar uma expressão sensacional, qualquer que fosse. E depois, continuando, pegava outra, com esta, com outra. Então você escrevia, às vezes, um tratado de coisa, de economia, sem dizer coisa alguma. Vê que interessante que é os estudos que se fazem para avaliar realmente aquilo que sai na literatura, nos livros, para a gente, e aquilo que realmente não interessa e não traz para nós benefício algum. Bom, companheiros, nosso tempo acabou e agora eu fico à disposição dos prezados companheiros para alguma colocação ou alguma pergunta sobre o tema. Obrigado. Então, como o senhor Lombardi já colocou, aquele que quiser fazer uma pergunta, é só levantar o braço, a nossa irmã levará o microfone, ou mesmo uma colocação sobre o tema exposto. Fiquem à vontade e vamos lá atrás. Boa tarde. Tarde. Eu perdi minha mãe faz 5 meses. E a minha irmã vem todos os dias dizendo que ela vê a minha mãe. Em vários momentos, em várias atitudes, ela conversa com a minha mãe. E fica aqui a minha dúvida, isso pode estar acontecendo com tão pouco tempo de desencarne? Olha, pode sim. Não conheci sua mãe, mas deve ter sido uma pessoa amorosa, algo assim. Então, veja só, a nossa conduta nesta vida, companheiros, é o que vai nos estipular o que seremos na outra. A pessoa que aqui tem a sua bondade, o seu carinho, a sua calma, ora sempre, ama, essa pessoa, quando entra no plano espiritual, ela pouco sofre. Às vezes tem pouco tempo, poucos dias, poucos meses, assim, ela já está apta a desenvolver um trabalho. Então, se a sua irmã tem um dom de ver e de ouvir também, realmente ela deve estar ouvindo e falando sim, porque é algo que pode acontecer, e é para isso que veio a doutrina espírita também, nos explicar todas essas coisas. Não é pecado a gente ouvir assim, querer ouvir um morto, conversar com ele, é o nosso amor. É o nosso querido, nosso pai, nossa mãe, irmão, ou filho que já partiu antes de nós e que quer nos dar a sua mensagem, a sua palavra e nos dar muitas vezes um conforto. Porque, sabe, quando o nosso amado aqui parte para o outro lado, a gente não sabe o que aconteceu. Ele sabe que ele partiu, mas como é que ele está? O que estará fazendo? Se ele pode, às vezes, vir aqui e nos dar uma mensagem dessa, maravilha. É isso que Kardec veio trazer, favorecer para nós, essas comunicações. Quando são feitas assim, com amor, com carinho, com atenção, então elas são perfeitamente válidas e é perfeitamente possível que sua mãe esteja assim, sendo uma criatura como ela foi aqui. Como pautou a sua vida, ela vai ser igualzinha lá fora. Mais alguém? A dona Marli. Boa tarde. É o seguinte, um ano atrás, mais ou menos, eu estava deitada, acabei de deitar, o telefone tocou, eu fui atender.
Quando eu peguei o telefone, aí eu falei, alô, alô, aí ficou fazendo aquele barulho, mas não falava nada de concreto. Quando eu levantei a cabeça, eu vi um homem lindo, 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 todo com um turbante bonito na cabeça, um hábito muito bonito na cabeça, no corpo, e um aspecto muito bonito. Eu olhei para ele e eu falei, nossa, como você é bonito. Quem é você? Ele falou, eu sou Maomé. Pode ter sido? Bom, que às vezes... Ele falou para mim assim, abertamente, falou, eu sou Maomé. Eu gostaria de saber disso. A gente não tem como afirmar se era ou não, mas veja só, a comunicação do Espírito é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. E Maomé ou qualquer outro mensageiro de Deus, de Jesus, né, pode vir aqui realmente visitar qualquer um de nós e trazer a sua mensagem, o seu conforto, o seu carinho. Então, é possível que seja, claro, porque quer dizer, impossível não é. Então, porque realmente são espíritos que realmente existiram, vieram para cá em missão, né? Missão divina, como Maomé e os demais mensageiros. Então, é possível. A gente não pode afirmar, era Maomé? Não, mas ele, se não for, às vezes, um Maomé, ele é também um enviado de Maomé. Que uma coisa que, aliás, não falei porque tinha muito aqui no nosso texto, é que, às vezes, um espírito, a gente evoca, por exemplo, um espírito... Tinha gente que queria falar, por exemplo, com Fenelon, que foi um arcebispo muito famoso lá na França, né, um pouco antes, no século anterior a Kardec. Então, tinha gente que queria, às vezes, uma mensagem de Fenelon. Mas Fenelon nem sempre podia atender todo mundo. Então, ele enviava quem? Os seus mensageiros. Ele tinha uma porção de espíritos que trabalhavam com ele e que iam em seu nome falar. Isso o Kardec conta. Então, veja só, às vezes não é o próprio personagem, mas é alguém que foi enviado por ele. Então, a gente sempre, companheiros, aqui vale a pena dizer, toda prece que a gente faz, todo pedido que a gente faz com sinceridade ao nosso Pai, ela é atendida de uma forma ou de outra. Às vezes a gente não vê, não percebe, mas sempre foi atendido, porque Jesus nos prometeu, pedir e será atendido. Então nós seremos atendidos de alguma forma, mas seremos sempre atendidos em nossas orações. Eu vejo que ele continua ajudando aí, né? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? O tema hoje é bom. Boa tarde. Boa tarde, senhora. A minha pergunta não tem muito a ver com o tema, teria mais a ver com ufologia do que com o tema. Assim como essa senhora acabou de relatar, ela teve uma visão espírita. Eu tive uma comunicação dentro da minha mente com palavras. Eu estava quase dormindo e eu tenho buscado em todos os meios possíveis a explicação disso, porque disse uma frase e não completou a frase, porque nesse momento que eu estava em transe do sono, já quase dormindo, eu ouvi me chamar no portão e eu despertei. Disse essa voz para mim, palavras da nave, bem suave, bem tranquilo. Palavras? Da nave. Da nave. Eu entendi nave, palavras da nave, bem suave, uma voz masculina, cheia de paz, uma voz que eu jamais me esquecerei. E tem o espiritismo a ver com ufologia, porque já foi dito na Rádio Boa Nova, palestrante falando sobre o espiritismo e a ufologia. E eu estou até hoje aguardando o restante da mensagem que queria me passar, e não passou. Mas não veio. Se existe alguma receita pronta, algum tipo de oração que eu possa fazer para saber o que essa entidade queria comigo. Receita pronta realmente não existe. É só nós nos predispormos, né, espiritualmente, mentalmente, fazendo a nossa oração, que se for realmente bom para a senhora, ele virá novamente colocar. Agora, a gente fala em ufologia, né? Quem é que mora nos outros planetas, senão nossos irmãos? É como hoje, nós moramos em São Paulo, mas tem outra cidade. Moramos num país, mas tem outros países.
Moramos num planeta, mas tem outros não sei quantos trilhões de planetas. Então, nós temos irmãos em toda parte. Esses irmãos que a gente fala, veio um UFO, que seja um objeto não identificado para o espaço, eles vieram por um equipamento, por uma nave, mas são irmãos nossos e se comunicam por nós pelo pensamento. Existem muitas, quem lê, por exemplo, o livro Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco, vai ver, por exemplo, que nós temos aqui já muitos milhões de seres iluminados de outras estrelas que estão aqui para nos ajudar. Então, eles são o quê? Eles são extraterrenos? Não, são espíritos como nós, filhos do mesmo Pai, e que estão apenas no outro lugar, no outro planeta, mas que nós somos todos irmãos e podemos nos comunicar pelo pensamento, que é a linguagem universal da comunicação dos espíritos. Então, a senhora pode ter ouvido realmente essa mensagem, por alguma razão não completou, mas é possível que ele volte. Aí é só a senhora fornecer as condições mentais, assim, de prece e tal, para ele... Então, talvez concluir o que ele ia falar. Agora, você veio com nave ou sem nave, não tem muita importância. O que importa é o sentimento, o que importa é aquilo que ele vem trazer no pensamento. Lombardo, o que eu queria dizer é que no Livro dos Espíritos nós temos um tema muito interessante, que é a escala dos espíritos, a escala espiritual, né? Como nós deveríamos estudar, muitas vezes, prestar bem atenção nessa leitura, porque nessa escala nós conseguimos até nos identificar onde estamos. Não é verdade? É verdade. Porque ali ele fala de espíritos impuros, espíritos bons e espíritos perfeitos. Então, é uma escala onde a gente tem que estudar, prestar atenção, porque o Livro dos Espíritos é para estudar, aliás, toda a obra do Kardec, né? E também no Livro dos Médiuns nós temos a identificação dos espíritos, porque, como você falou, não é porque desencarnamos que viramos santos, né? Somos o que éramos e vamos reencarnar quantas vezes for necessário para nos aperfeiçoarmos, não é? Isso. E é isso. Então, Lombardi, já não temos mais tempo. Então, que Deus abençoe a todos. E esse livro, o Livro dos Espíritos, companheiro, como eu disse, é como a Constituição. São as leis naturais que estão aqui. Não é uma lei cheia de artigos como a Constituição, mas a Constituição é aquilo que constitui, que forma. Então, neste livro aqui, estão assim, os ensinamentos básicos para a gente entender o nosso mundo, entender nós mesmos, entender o nosso semelhante. Paz a todos. Obrigado.